transição de rede no P57, tá? Aqui, para esse caso, eu não vou me ater na parte do esforço, tá? Porque aqui acaba que é mais tranquilo, digamos assim. Eu vou fazer só a parte da transição. Então, vamos dizer aqui que a gente precisa de um poste de 13, tá? Vamos botar aqui um 13,10, mas depois o cálculo vocês revisem, tá? A lógica vai ser a mesma. Então, eu venho com uma rede nua, aí entra toda a parte do objetivo do projeto, né? Que você tem que estar ligado. Rede nua e aqui vira compacta, né? Quando a gente tem uma transição de rede, não é só a estrutura básica que a gente vai ter que pensar, né? Quando muda de rede, de configuração, devido à parte de impedância do cabo, a gente tem que ter um sistema de para-raio e também um sistema de aterramento, tá? Então tem esses dois itens extras, digamos assim, em relação, por exemplo, ao P56, que a gente só tem que se preocupar numa estrutura básica, né? Ele não é transição, por exemplo. E aqui é rede nua. Aqui tu só vai te preocupar qual que é o cabo que eu estou projetando. Então vamos lá, é 3S04. Qual que é o esforço que deu nesse ponto? Então, vamos dizer assim que deu um 12.600. Só vou fazer isso aqui para vocês verem a diferença de um para o outro. Aqui vão dizer que deu um 12.600. Aí vocês vão estar pesquisando lá no jeito de vocês. 10.640 porque é rede nua. Qual que é a estrutura que atende 33 graus, né? Então só vou abrir aqui pra gente dar uma olhada junto. 10.640. Ó, eu tenho um condutor S04, 33 graus. Ó, até 30 não pode ser tipo 1, então. Vamos pular para tipo 2, de 30 a 40. Então, qualquer estrutura tipo 2, N2, M2, B2, T2, o 2 não porque é monofásica, tá? Mas qualquer uma dessas aqui atenderiam esse ângulo específico aqui. Tá entre 30 e 40 graus. E cabo 0,4. Então, uma estrutura tranquila. Por ser área rural, vamos dar prioridade para uma estrutura T. Mas não quer dizer que eu vou usar só as T na rural, tá? Depois eu explico um pouquinho mais pra frente. T2. Essa estrutura aqui, com isolador duplo, beleza, e atende o ângulo que a gente precisa. Ó, se a gente for tirar o zoom aqui, uma T2 vai pedir estrutura, que acaba pegando já todo esse bloco aqui de, digamos assim, de itens, fixação e amarração. São só três coisas para montar uma T2. A própria T2, a fixação da T2 e a amarração de acordo com o condutor. Acaba sendo tranquilo, né? Esse que é a ideia principal. Então vamos só lançar lá, ó. Sempre isolador garra já, né? Então, vou pegar esse carinha aqui. Projeto. Aqui. Projetou estrutura. Vamos para 6.2, 6.2.4. 6.2, fixação. Aqui também é fácil de achar, ó. N1, M1. Tá, até tu achar T2, ó. Tá, vai. T1, T2. Num poste 600. E aqui vem o código dela. Vai ter o que de diferente, né? A parte de cintas, né? O resto dos itens eles são iguais. Então, isso aqui, fixação da T2. Vou só anotar assim. T2. Tá? E o outro item era a amarração. Então, vamos voltar aqui no JET para a gente recapitular. T2. 6.2.4, ó. Tá. T1. Opa. 6.2. Ó, aqui tem um erro no JED, tá? Percebam que o item que está linkando aqui ainda é relacionado à parte de fixação, tá? O JED, às vezes, eles têm uns bugs assim do pessoal que montou lá, referenciou o link errado. O 6.2.4 levou aqui para fixação em pós de fibra. Mas lembrem o texto que a gente precisa. É amarração. Ó, então seria o 6.3, né? O item que a gente teria que procurar. 6.3 e vamos achar aqui a nossa estrutura T2, ó. T2 é um laço duplo, né? São dois isoladores. Um cabo 0,4, ó. Tá ali 659. Só deixa eu ver um negócio aqui. T2 tem 13.
Aqui tem um detalhe também. Quando eu projeto isolador com garra, que é o que a gente está projetando aqui, esse carinha aqui, ó, que tem um Gzinho no final, que seria este cara aqui. Vamos ver se a gente consegue achar o GED. O próprio isolador, ele já serve, já cumpre a função de amarração, tá? Deixa eu ver se vai ter aqui. Aqui dá pra nós ter uma noção, ó. Tamanho que ele já tem a trava é o próprio material. Então tu vai passar o cabo aqui, passa no meio, né? É só travar aqui, ó, só baixar. Como se fosse uma cinta plástica no topo. Então, para esse tipo de isolador aqui, que é o garra, ele não precisa de amarração mais. Então é um item a menos, tá? Se fosse, por exemplo, um isolador pilar normal, sem garra, aí a gente teria que projetar esse item aqui, ó, que acaba segurando o nosso condutor no isolador, né? E daí tem todo um jeito de amarrar ali que eu não faço ideia como que faz, mas acaba, ele é todo pré-formado, né? Então tu dá uma ou duas voltas no isolador e depois enrola ele no cabo, né? Mas quando a gente projeta isolador com garra, que é o que a gente está prevendo, a gente não precisa mais daquele item ali. Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu só pintar. A gente projetou com garra e um Gzinho no final. Esse carinha aqui já não faz mais parte do nosso orçamento. Então aqui, esse cara a gente não precisa. Então para uma T2, para uma M4, acaba que fica mais fácil ainda, tá? Só dois itens, ó. Vem aqui, poste, estrutura e fixação. Claro, eu teria a parte de mão de obra também para fazer isso, tá? Mas eu não vou entrar nas mãos de obras ainda. Agora vocês vão ver a diferença desse poste aqui, do P56, e Ô, desse Renan, aqui. só nessa aí eu coloquei protetor de pássaro. Tem que colocar o. Ah, sim, tem que o... colocar. Tá, Tem. valeu. Protetor de pássaro. Protetor de pássaro, eu não sei se o Matheus explicou para vocês, tá? Mas é um item que a gente acaba instalando sempre que a gente tem esse tipo de isolador aqui, ó, para afastar ninho de João de barro. Na T2, para esse isolador aqui do meio que fica no pilar, não precisa, nem tem como, tá? Mas aqui, ó, nos lateral vai. Então precisa de um, dois, três, quatro. É, ele acaba pegando uma cruzeta só. Ele não é inteiriço, tá? Ele é pequenininho. Então precisa de quatro protetor de pássaro. Então aqui eu vou botar quatro vezes protetor de pássaro. Só quebrar aqui a linha. Opa. E basicamente isso aqui tá feito poste, tá? Fora as mãos de obra. Agora aqui no poste da transição, só vou apagar isso aqui para não ficar muito poluído. A gente vai ter que olhar de cara dois JEDs, né? Que nem eu expliquei para vocês antes. Deixa eu achar o da compacta aqui. Aqui, ó. Então de cara a gente já tem que abrir dois JED, então já a complexidade aumenta. Então a N3 a gente vai ter que resgatar lá no JED da rede nua, que era onde a gente estava olhando antes. Ó, N3, 6.4.1. E aqui entra as variantes, digamos assim, de uma transição, né? Eu posso fazer em N, que é a que a gente mais faz, porque os cabos estão centralizados, né? Então acaba tendo aquela vantagem de relacionar do esforço. Mas eu poderia fazer com uma M3 e também poderia fazer com uma B3, tá? Essas três estruturas aqui são possibilidades para fazer transição. Isso aqui tranquilo, né? N3, M3 ou B3. E daí a gente só vai variando aqui, ó. C3TN, C3TM ou C3TB, tá? A ideia em geral, ela acaba sendo a mesma, tá? Então, eu vou optar pela N3. N3, ela vai botar esse item aqui. Então, esse código aqui. Sempre dê uma lidinha, né? Então, é três condutores da classe 15. Aqui, coluna para dois condutores, 15 ou 25, né? E aqui também 15 ou 25 para três condutores. A gente quer esse carinha aqui. N3.
Se a gente for olhar assim, a ideia é a mesma, né? Esse item aqui tá projetado aqui, nesse código. Vamos fazer a fixação dela e o encabeçamento do condutor. Então, são três itens que a gente vai precisar. Isso aqui é pensando em material, né? 6.2 e 6.2.4. 6.2, NM, ó, N3. Num poste, ali a gente tá pensando num 1000, né? Vou botar aqui 24, 22. Isso aí, ó. Fixação da N3. Para um poste 1000 Dan. Aqui. 6.2.4.3. Ó, aqui a gente viu que estava errado, beleza. E agora o que a gente quer é um encabeçamento, né? A amarração é para cabo passante, né? Cabo inteiro. E encabeçamento é para isolador de final de rede. Essa diferença aqui também vocês têm que meio que gravar, tá? O que que é uma amarração e o que que é um encabeçamento, né? Que faz diferença para a gente entender. Isso aqui pode confundir vocês, tá? Então, a amarração é para cabo passante, encabeçamento é para final de rede ou estrutura tipo 4. E numa estrutura tipo 4 eu vou ter encabeçamento e amarração. Aqui a gente vai para a parte. Ó, amarração a gente não quer, amarração não quer. Ó, a gente quer encabeçamento. Para estrutura trifásica, cabo 04. Em estrutura N3. Esse cara aqui, ó. 11685. Então vou botar aqui encabeçamento 11685. E basicamente a gente montou a nossa N3, ó. Então projetou a estrutura, projetou a fixação dela e projetou o encabeçamento. Então a gente teria com o cabo lá parado. Claro, pensando só em material, tá? Depois teria a parte de mão de obra. Eu vou botar a parte da compacta aqui embaixo, tá? Então, compacta, vamos fazer C3TN, tá? Aqui é a opção minha, tá? Vocês podem mudar e fazer qualquer uma das três. Então a gente montou esse lado esquerdo, tá? Olhando para montagem. Ah, e aqui vai uma. Aqui acho que entra a dúvida do colega, né? Talvez ele que tinha pensado antes. Aqui não importa o lado que tá a estrutura no final, na prática, tá? Eu vou fazer um print aqui que isso aqui. Eu posso ter ela montada assim também. Não tem problema. Rede nua do lado de cima, rede compacta do lado de baixo. E vice-versa, ó. A posição que ela vai ficar em campo, tá? Depende do contexto. Mas não muda nenhum item, tá? A gente pode estar mudando aqui de acordo com o que vai ter em planta, né? Com o que vai ter na execução. Se tu quiser inverter a imagem e colar essa imagem invertida no projeto, também não tem problema nenhum. Tu vai estar ajudando a execução. A gente sempre faz isso quando a gente está projetando uns alimentadores um pouquinho mais complexos. Então vamos lá. Sempre suporte com garra, né? Que acaba facilitando a nossa vida. A gente não precisa ter amarração. Ó, aqui é fácil de ver, ó. Isolador de ancoragem. Então tem ancoragem, né? E encabeçamento. Ancoragem e encabeçamento. Isolador pilar, né? Ou isolador para passar o cabo. Aqui acaba tendo amarração, né? Mas como ele já vai ser com garra, é um item a menos para a gente estar projetando. Vamos lá. É esse cara aqui. C3TNG. Aqui. Tá. Então, vamos tirar o zoom. Ó, percebam que para montar esse item já tem mais coisas, ó. Então, quando a gente projetou a nossa C3TN, a gente projetou até aqui.
Agora aqui a gente entra na parte de conexão. Aí aqui ela tem que fazer o seguinte, ó. Projetar uma fixação específica para C3TN, que acaba complementando a fixação que a gente já pagou na N3. A gente tem que ancorar o cabo da compacta também. A gente ancorou o cabo da NUA, mas agora tem que ancorar o da compacta. A gente tem que pagar aqui os nossos para-raios, né, que a gente não pagou ainda. E depois a gente tem que conectar também o para-raio na rede NUA. Então, conecto o para-raio da rede NUA, projeto para-raio. O para-raio já está aqui em cima, ó. O código dele, já vem os três. Então, aqui, se vocês quiserem pensar de uma maneira mais sequencial mesmo, eu posso tentar fazer para vocês. Mas a ordem aqui não muda nada em relação ao projeto, tá? Mas vamos lá. Projetamos a estrutura. Próximo passo seria o quê? A parte da fixação. Então, 6.5. Eu vou inverter aqui alguns pontos, tá? 6.5. 6.5 e C3TN. Tá, vamos passar. C3TN, um poste 1000. Fixação aqui. Fazer um desenho aqui. Aqui. Fixação. C3TN. Tá? Então, projetamos a estrutura, prendemos ela no poste. Próxima etapa, o que que a gente pode pensar? Vamos conectar ela na nossa rede primária, né? Então, tá tudo preso lá. Ah, não, vamos encabeçar primeiro, né? Senão os cabos não chegam até lá em cima. Então, vamos lá. Este carinha aqui a gente já pagou. Agora a gente vai pagar esse aqui, ó. 6.6. 6.6. CE3TN, tá? Ó. Percebam que ela é o mesmo código do C3, ó. Aqui, ó. Antes para C3 a gente já projetou lá no TR, agora que a gente precisa usa o mesmo código, tá? Na mesma condição de cabo, ó. É o 70 da classe 15, 6097, tá? Vou pegar esse carinha aqui. 6097, ó. Então aqui, ó, também vai ter um encabeçamento, ó. Encabeçamento 6097. Aqui, 70, 1370. E aqui, 3S04. Então, vamos só pensar o que a gente fez, ó. Projetou C3TN, projetou fixação e ancorou o cabo. Então tem cabo lá na altura do poste. Vamos projetar agora a nossa conexão. Então, com a rede. Então, se a gente for pensar, o que que a gente tem lá no nosso projeto, né? Eu vou apagar o que que a gente não tem. A gente ainda não tem esse conector aqui, que é o que a gente vai pagar agora, ó. Esse aqui não. E esse aqui também não, ó. Isso aqui a gente não tem ainda também. Esse cabinho de ligação a gente não tem. O para-raio a gente ainda não tem, né? Eu vou deixar meio limpo aqui, daí a gente vai vendo o que que a gente tem. Tem o cabo ancorado, ok? Rede NUA também ancorada. Esses conectores aqui ainda não temos também. Tá. Por enquanto é isso, ó. Então temos que conectar os cabos. Voltar aqui. Esse aqui, feito, ó. Vamos achar aqui o nosso conector, ó. Conexão para o condutor, tal. Conforme o JED 2830. Esse aqui não tá linkando conexão aqui, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no sumário para ver se a gente não acha. Conexão dos condutores na rede, ó. 6.7, 6.7.1. Vamos ver se a gente vai ter aqui da C3.
TN. Vamos ver. Ó, 20207. Mas aqui a gente não tem exatamente, digamos assim, aqui em cima no título escrito, né? C3TN, né? Poderia ter, para facilitar a nossa vida, mas não tem. Digamos que não seja nenhum desses conectores aqui, tá? Não é nenhuma dessas combinações, mas aqui a gente tem. Pro- Provavelmente é isso aqui, tá? 20207. Deixa eu pintar isso aqui. Provavelmente essa combinação aqui. Esse aqui deve ser o conjunto de conector. Mas digamos, bah, não achei. Vamos direto na fonte. 2830, cabo E70 com 04. 70 com, mais precisamente, S04, ó. CN13. Vamos anotar aqui em planta, ó. 3 vezes CN13. Então agora a nossa rede já está conectada também. Se a gente voltar aqui no nosso projeto, ó, for dando um Ctrl Z, o item que a gente projetou, então, é esse carinha aqui, ó. Esse aqui ainda não tem, mas esse aqui já tem. Já tem aqui em cima também que tinha outro conector, ó. Esse aqui também já tem. Tem esse aqui. Falta esse aqui agora, ó. E mais esse cabinho aqui, ó. Hein, Renan, ali Oi? nesse mesmo GED aí do conector Cunha tem a UNC do conector CN13? É ali Eu, que a- eu encontro? eu acho que tem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu girar isso aqui. O código do CN13 tá aqui, ó. 6495. Eu vou botar Beleza. 6495, que daí já fica mais fácil. CN13 é o código 6495. Então vai 3. Eu vou só quebrar a linha aqui pra ficar mais claro aqui. Ok. Cadê? Aqui. C3TN. Então a gente já pagou esse carinha aqui também. Aqui já foi. Então, ó, já foi, já foi, já foi. Aqui já foi, cabeçamento. Para-raio. Precisamos de 3. Voltando aqui em cima, ó. Eu já tenho aqui o linkzinho dele, ó. Para-raios PR1 1015. Quando eu projeto esse código aqui, ó, ele já é para 3 condutores. Então aqui já vem 3 para-raios. Vamos pegar esse código aqui, ó. Para-raio PR15. Ó, para-raio traço 1. E para-raio traço 1, 1015. Aham. A gente acaba aqui projetando esses três aqui. Este e este. O que que falta agora é o cabinho aqui, ó. Mais esse conector aqui. Localizar. Esse aqui foi. E aqui foi, ó. O NC conforme, tal, tal, tal. Conector cunho de alumínio mais cabinho 16 milímetros, que é a ligação do para-raio à rede nua. 6.7.2. Conexão de para-raio. Todos os materiais utilizados para as conexões podem ser utilizados em cabo de alumínio com ou sem alma de aço e cabos de cobre. Então aqui está dizendo que atende, né? Se for a mesma bitola. E aqui está a nossa configuração. Ó, a gente está numa rede, uma estrutura de rede nua, tá? Final de rede ou ancoragem, tá? E ou ancoragem. Então lá é uma ancoragem. Cabo 04, né? 26709. Esse é o código que a gente precisa. 26709.
E aqui, então, eu vou botar aqui, ó. Ligue para-raio à rede nua. Tá? 26.709. Vamos dar mais uma olhadinha, o que que a gente precisa. Foi. Aqui foi também. Foi feita essa parte aqui agora. Esse aqui já foi feito. Todo o resto também já foi feito. Vai faltar toda a parte do Aterramento precisa, Renan? Precisa, tá? Sempre que tu tiver para-raio na rede, final de rede, tu tem que fazer aterramento. Aqui dá até pra ter uma noção, ó. Mais ou menos, ó. Aqui. Tá vendo que tem a saída do para-raio, que tem um parafusinho aqui? Ó, esse Sim. cabinho que vem aqui, passa embaixo da cruzeta, desce, ó. Ele vai descer até, ó, aqui não mostra, mas ele vai descer até o parafuso split bolt. E aqui tá conectando, aqui, aqui tá conectando o mensageiro, ó. Esse cabinho que vem aqui é o mensageiro. Então vamos lá, já é de 185. Voltar lá pro sumário. É sempre mais fácil voltar pro sumário, tá? Pra vocês acharem o que vocês querem fazer. Mas é o GED de aterramento, né? 185. Vamos lá. Rede de distribuição, tal, transformador. Tô olhando o item, tá? Ó, estrutura com para-raio. Poste autoaterrado na cruzeta ou no suporte horizontal. Se a gente for olhar, o nosso para-raio, ele tá na cruzeta, tá? Isso aqui é uma cruzeta, ó. Né? Onde que tá aplicado o para-raio? Nela. Tá fixado na cruzeta. Então, se a gente olhar aqui de lado, ó, tem um suportezinho L e o para-raio tá fixo nesse suporte. Então, para-raio na cruzeta. Sublinhar aqui, ó. Para-raio, cruzeta. Em poste autoaterrado. 6.4.1. Aqui. E aqui vai ter as informações. Para as estruturas do documento 10644, não é nosso caso, de transição é. O documento técnico, opa, não é, que é o 11.325, deverá ser orçado um split bolt conforme 6.18 e duas mãos de obra. Ah, tá. Esse 11.325 é para estrutura realmente de afastamento, tá? Ela é uma cruzeta de ferro que ela vem bem mais longe, que não é o nosso caso, tá? Para estruturas que não contêm os conectores e cabo, para a realização do aterramento segue o NC a ser utilizado, ó. Para trifásico ou bifásico, né? Então a gente quer esse carinha aqui. 75.560. Vou botar aqui, ó. Aqui. E aqui seria o aterramento. Ah, que copiei aqui. Fica bem embaixo, né? Vou botar aqui, ó. Aumento para raio. Quebrar linha para mostrar que aqui é um item diferente, tá? Esse aqui é a parte do aterramento. E aqui tem mais uma informação, ó. Para a estrutura de transição, orçar um conector Cunha CN14 para o aterramento do cabo mensageiro. Deixa eu printar essa informação, que é importante, tá? Se a gente voltar na nossa estrutura de transição, vocês estão vendo que tem um CN aqui, ó? Esse aqui é do cabo do mensageiro, ó. E já está previsto, ó. Item 10. Vamos só dar uma olhada aqui na lista de material. Item 10, ó. Tá. Item 10 tá aqui, mas não tá previsto. Tá. Tem que cuidar que às vezes esse CN, esse conector, pode ser que ele tá inserido aqui dentro dessa estrutura aqui, tá? Às vezes vai ter um conector a mais aqui dentro, pode acontecer.
mas não é esse caso. Esse aqui pede um CN14, ó. Conector CN14. Código 646514. Vou botar aqui. Mais CN14. 6514. Transição também vai projetar sempre base concretada, tá? Então vamos projetar aqui, ó. BC 15. É um poste 1000 Dan, né? Poste acima de 600 é base concretada 15. E aí, entenderam? Ou ficou meio complexo demais? Perceba a diferença, né? Ó, poste bem simples. Um, dois, três, quatro itens, teoricamente, mais as mãos de obra. E esse aqui já é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13 itens mais as mãos de obras, né? Esse aqui tem bem mais mão de obra também para fazer. Então, cada poste acaba tendo a sua complexidade, né? Esses postes de transição são um pouquinho mais chato mesmo de fazer. Show de bola, Renan.